Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma apresentação de trabalho do GEA. Hoje, nosso membro Luiz tem um trabalho bem legal, tá? Encerrou agora. Encerrou essa etapa, né? A gente vai continuar mexendo nesse projeto ainda, porque tem muito potencial ainda. E, Luiz, se presente e está à sua disposição. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Otávio. Eu sou bacharel em engenharia mecânica. Conheci o Igor na minha defesa do TCC há cerca de um ano e meio atrás, e desde então faço o desenvolvimento aqui pelo GEA. Então, um dos desenvolvimentos que eu acabei criando foi o Turdos, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, que é uma ferramenta, uma interface interativa de análise de sinais de acelerômetro. Bem, essa interface foi criada em conjunto, né? Tanto eu quanto o Igor demos nossas contribuições. Bem, quando a gente começou a criar a interface, tínhamos alguns objetivos a serem cumpridos. O primeiro e mais importante é que fosse uma interface em código aberto, para que qualquer pesquisador que tivesse acesso à interface pudesse alterá-la, ou melhorá-la, ou atualizá-la, de acordo com a pesquisa que estava fazendo, né? Talvez quisesse adicionar mais algum tipo de análise, adicionar algum tipo de inteligência artificial, adicionar algum outro tipo de leitura de sinais, né? Queríamos também que ela fosse uma interface versátil, que apesar de não atender literalmente 100% dos casos, atendesse a maioria deles, né? Que ela pudesse oferecer uma gama considerável de análises a serem feitas. E, assim como o próprio nome do trabalho diz, que ela fosse interativa, que o pesquisador ou o usuário ele conseguisse alterar, fazer algum tipo de manipulação para com os dados com qual ele está trabalhando. Para a criação dessa interface, foi selecionado o Streamlit, que é uma biblioteca 100% em Python, que sim, muito versátil, que não, não demanda, né, do programador um grande conhecimento em Java, CSS ou HTML para criar uma interface dentro do navegador web. Apesar de não ser obrigatório a disponibilização, né, dessa interface através da internet, tudo que é criado dentro do Streamlit é criado dentro do navegador. Pode ser o Chrome, pode ser o Mozilla Firefox ou o Microsoft Edge. Toda vez que é executado o programa, alguma aba no navegador principal do computador é aberta. Bem, essa interface inicial do Turdos, tudo que ele precisa para calcular, absolutamente tudo que ele foi construído para tal, ele precisa apenas de duas variáveis, né, que a primeira é um arquivo CSV que contenha a leitura do acelerômetro, e a segunda é a taxa de amostragem para a qual aquele acelerômetro foi setado para, para executar suas leituras. Apenas com essas duas variáveis, o programa ele consegue
calcular absolutamente qualquer outra variável necessária para os gráficos que ele está programado hoje, né? Qualquer outro tipo de leitura que seja necessário ou que queira ser implementada dentro dele, tem que ser feita uma análise para ver se mais alguma variável inicial deve ser adicionada. Bem, após essas duas variáveis serem introduzidas, basta pressionar o botão calcular, que toda a interface se expande. O início do Turdos é literalmente só essas duas caixas, e ao pressionar calcular, ele se expande e faz o cálculo automático dos gráficos que serão demonstrados. O Turdos, ele trabalha com dois tipos de interações: as interações de seleção e de manipulação. A interação de seleção é literalmente você selecionar qual o sinal que será utilizado para fazer os cálculos. E o de manipulação, a partir dessa seleção do sinal, como ele será manipulado, como será alterado este sinal. Sendo que ambas, independentemente de qual seja a interação que você está trabalhando, ambas utilizam do sistema de palavra-chave. Esse sistema de palavra-chave, como vocês podem reparar no canto superior direito da imagem, onde se encontram as duas caixas de seleção do sinal. Essas caixas de seleção selecionam o eixo com o qual você vai trabalhar dentro do acelerômetro e qual a dimensão física, qual a grandeza física você pretende trabalhar. Essa grandeza física pode ser aceleração, velocidade, deslocamento. Como alguns sistemas de aceleração, de vibração, eles têm uma alta frequência. Quando ele tem uma alta frequência, é mais interessante se trabalhar dentro da aceleração. Quando possui uma baixa frequência, né, a frequência de oscilação do sistema é bem pequena, é mais interessante trabalhar com o deslocamento. Então, essa possibilidade foi adicionada ao Turdos para se tornar mais útil em mais cenários. Assim como também, dependendo do acelerômetro com o qual se está trabalhando, ele pode fazer leituras unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Sendo assim, o Turdos foi programado para fazer a leitura, para fazer a interpretação de qual eixo do acelerômetro ele precisa ler. Foi convencionado, né, que no arquivo CSV, a primeira coluna representa o eixo X, a segunda o eixo Y e a terceira o eixo Z. Caso o arquivo, né, que o usuário esteja utilizando não siga essa convenção, tem que fazer uma interpretação do próprio usuário, ou até mesmo talvez alterar as linhas de código para que essa convenção seja alterada e seja possível a utilização do Turdos para a finalidade daquele usuário. A imagem que vocês estão vendo é uma alegoria, para demonstrar uma comparação muito simples de como a seleção altera bastante o sinal. Dentro do próprio Turdos não existe essa imagem, é impossível de ser capturada, essa foi criada por mim mesmo, por fins didáticos. Do lado esquerdo se encontra um sinal de um acelerômetro que está demonstrando um comportamento de aceleração em eixo Z, né, de queda livre, seria
sempre ali ele se mantém em 9,8, né, metros por segundo ao quadrado. E do lado direito seria o seu deslocamento, né? Então, em 1,4 segundos, ele se desloca algo próximo ali de 10 metros também. Assim como já estudamos em física, como ele está se acelerando, o deslocamento no início é pequeno e conforme o tempo passa, que o corpo está se movendo mais rápido, essa curva tem uma inclinação mais acentuada. E calculando, né, de acordo com as equações físicas, os dois lados batem, tanto um movimento de 1,4 segundos com a aceleração contínua de 9,8, ele vai gerar exatamente o deslocamento que é apresentado na imagem. Aqui é mais uma alegoria, né? Aqui, no caso, está demonstrando a leitura que foi feita nesse mesmo acelerômetro da imagem anterior, só que ao invés de em eixo Z, ela está em eixo X, né? Ele tem uma variação ali, né, negativa de aceleração, né? Ele está se acelerando para o lado contrário, onde é o positivo do acelerômetro, e do lado direito, mais uma vez, o deslocamento deste mesmo corpo. Bem, o Tools também dá a possibilidade de duas ferramentas de manipulação dos dados. Uma delas é o janelamento e a outra é o filtro passa-baixa. No caso do janelamento, as bordas do sinal são suavizadas para criar para ser melhor utilizado dentro de uma transformada de Laplace, né, que ela espelha de forma sequencial, né, encaixa o final desse mesmo sinal com ele mesmo, né, com ele mesmo. Então, com o janelamento, essa propagação do sinal ela é melhor feita, ela funciona de forma mais suave. No caso aqui do lado esquerdo, é o janelamento de Hamming, e do lado direito é o janelamento de Tukey. Existem 7 tipos de janelamento diferentes dentro do Tools atualmente, mas caso seja necessário adicionar mais um ou alterar algum tipo de parâmetro de acordo com a preferência do usuário, é muito possível. Também notem que existem uma curva laranja e uma curva branca. A curva laranja são os dados brutos, como eles eram antes da manipulação dos dados. E a curva branca é os dados depois de passar pelo janelamento. Aqui são as transformadas de Laplace, né? As transformadas de Laplace que existem dentro do Tools. Logo após o sinal ser captado, né, o sinal vir direto do arquivo CSV, ele passa pelo processamento que for necessário e é automaticamente calculada a transformada de Laplace daquele sinal. Aqui nesse caso também, o laranja representa como seria a transformada de Laplace dos dados brutos, e as linhas brancas representam depois do janelamento. No lado esquerdo ainda continua aquele mesmo sinal que tinha na imagem anterior de Hamming, e do lado direito continua exatamente aquele sinal que tinha do janelamento de Tukey. Notem que, como a suavização no janelamento de Tukey é muito maior do que na de Hamming, a amplitude do sinal, a amplitude, né, da frequência que é exposta no primeiro pico é bem menor, né? Do lado esquerdo ela se encontra ali em algo em torno de 1.300 e do lado direito ela se encontra quase em 600 ali,
né? O janelamento ele tem suas vantagens, mas ele diminui bastante a amplitude, né, das transformadas de Laplace. Outro tipo de manipulação que é possível com turdos é a manipulação por filtro passa-baixa, né? No caso, na imagem ali no centro, no superior ali no centro, vocês conseguem ver o número 200, onde qualquer frequência que tenha mais que 200 Hz, ela é cortada do sinal original. O sinal original ele é transformado de uma forma que nenhuma frequência acima de 200 Hz ou acima do valor que foi instituído ali nesse filtro passa-baixa, qualquer frequência que foi instituída ali, nenhum valor acima do valor colocado torna-se elegível, né? Ele consegue passar pelo filtro, suavizando ali o sinal. Aí, no caso, se vocês notarem, a curva branca, apesar de ser bem parecido com a laranja ainda sobra um pouquinho nas extremidades. Bem, depois de explicar quais são as funcionalidades, né, tanto de manipulação quanto de seleção, a utilização que eu tinha citado anteriormente, né, que é o método de palavras-chave, cada uma das caixas de seleção possuem palavras específicas. Não é possível utilizar de palavras novas, não é possível digitar nessas caixas que aparecem na interface. Sendo assim, o programa consegue detectar qual foi a palavra que está escrita naquela caixa para determinar qual tipo de manipulação ele deve fazer. No caso do janelamento e do filtro passa-baixa, por se tratar de uma manipulação que talvez não seja utilizada, né, pelo uso, se aquela checkbox não estiver selecionada, todo o sinal ele é considerado que não vai passar por manipulação nenhuma. Em nenhum momento ele vai passar por algum tipo de manipulação. O programa entende e devolve na tela, né, apenas o sinal bruto. No caso ali também da seleção dos eixos, existem acelerômetros que são unidimensionais, né, bidimensionais ou tridimensionais, e com o intuito de que o TURDOS fosse o mais versátil possível, aquela caixa de seleção, onde você seleciona o eixo, ela se altera de acordo com o número de colunas que existe no arquivo. Se o arquivo tem 3 colunas, ele segue aquela convenção que eu citei antes, né? A primeira coluna é o eixo X, a segunda é o eixo Y, a terceira é o eixo Z. Mas existe a possibilidade da leitura ter sido feita num acelerômetro unidimensional. Logo, o TURDOS entende, né, porque existe apenas uma coluna no arquivo. Sendo assim, como só existe uma coluna no arquivo, ele entende que se trata de um acelerômetro unidimensional e aquela caixa trava em eixo X, assim como é mostrado na imagem. Ali, notem a diferença da coloração entre a palavra eixo X e a aceleração logo abaixo. A aceleração é selecionável, porque o TURDOS entende que tudo que foi entregue a ele é aceleração e velocidade de deslocamento são apenas a integral desse sinal. Então, ele consegue calcular, independentemente de qual seja o sinal, se é unidimensional, bidimensional, tudo certo. Mas quando quando o acelerômetro é unidimensional, para não gerar qualquer tipo de erro, o programa se protege e impossibilita a troca, né, da seleção do eixo. O Streamlit ele tem uma característica muito particular, que qualquer aceleração,
Desculpa, eu me confundi. Qualquer interação com a interface, todo o código é reexecutado. Ele é sempre reexecutado. Toda vez que se clica em um botão, toda vez que se adiciona, se clica numa caixa de seleção, troca o janelamento que você vai fazer, né? Troca do Hem para o Tukey, ou para outro janelamento, ou se adiciona o filtro. Todo o código é reexecutado. Não é só aquela partezinha que é alterada. Isso tem uma vantagem, que é a atualização autônoma. Sempre que se faz qualquer tipo de interação com a interface, ela se atualiza sozinha, já que o código inteiro foi reexecutado. Então, já que ele foi reexecutado, qualquer alteração que foi feita no meio do caminho, ela é considerada para essa atualização. Então, logo, não é necessário adicionar um botão dentro da interface de atualizar. Não é necessário. Ela faz isso de forma automática. Só que isso também leva a uma lógica de programação clara a ser utilizada para maior velocidade e fluidez do sistema. Só variáveis úteis têm que ser calculadas. Se o turno tiver que calcular tudo toda vez e depois escolher o que ele vai selecionar para exibir na tela, ele sempre vai ser mais lento, porque ele tem que calcular coisas que não vão ser utilizadas ali na hora. Talvez sejam utilizadas no futuro? Sim, é possível. Mas, naquele instante em que ele tem que exibir as imagens, exibir os gráficos, exibir os sinais, elas não vão ser utilizadas. Sendo assim, todo o processamento daquilo que o usuário selecionou é feito antes do cálculo dos gráficos, do cálculo do janelamento, do cálculo do filtro, passa-baixa. É tudo feito muito antes. Tudo que o Turdus faz é literalmente coletar as palavras-chave, né? O janelamento é esse, o eixo que vai ser utilizado é esse, e depois de todos os cenários possíveis que ele considera, depois que ele passa por cada um deles, ele adiciona as variáveis dentro de uma função criada por mim mesmo, que faz o cálculo dos gráficos, exibe os gráficos na tela. Dessa forma, ele só calcula o que é necessário, aumentando a velocidade de resposta do software e também a velocidade, a fluidez, né, do software. Ao fazer uma alteração, ele se atualiza muito mais rápido do que se ele tivesse que calcular tudo ao mesmo tempo. A lógica de programação que eu expliquei, ela está aqui, né, de uma forma visual, nesse fluxograma, né? É adicionado os dados brutos e a taxa de amostragem, é pressionado o botão calcular. A partir daqui, tudo que o software faz são perguntas. Qual o eixo espacial que a gente está trabalhando? Qual a grandeza física que a gente está trabalhando? É aceleração? É deslocamento? Existe algum filtro que eu preciso usar na hora de que eu for calcular? Não existe? Beleza. Tem janelamento? Se sim, qual deles? Qual desses aqui que eu tenho disponibilidade para você, eu tenho que utilizar? Depois disso tudo, ela coleta todos esses dados, dá o input na função e devolve na tela os resultados. O Turdus também calcula harmônicos. Neste caso da imagem em específico, né, o acelerômetro estava acoplado a um motor de indução em pleno funcionamento. Neste caso, os harmônicos, o primeiro ali, 60 Hz, é a velocidade de rotação do motor, em específico, e os subsequentes são múltiplos, né, são os valores dessa frequência de rotação, multiplicar por 1, 2, 3, 4. Como é possível existir N harmônicos, dependendo do sinal com que você está trabalhando,
no Todos foi convencionado que só 5 estaria bom. Ele exibe na tela só 5, apesar de saber todos eles. Ele calcula todos, mas ele exibe na tela apenas 5, que era para não ficar uma tabela gigantesca no meio da interface. Mas caso algum tipo de cálculo seja necessário com o harmônico número 7, ele consegue fazer essa conta. Os harmônicos são calculados de um jeito relativamente simples. Né? Ele procura máximos locais dentro da curva da FFT. Ele tem um limiar mínimo, que sempre tem ruído na leitura do acelerômetro. Algum tipo de ruído vai ter, alguma vibração que não era esperada devido a ruído. Algum carro na rua que passou perto da leitura vai gerar algum tipo de ruído, ou qualquer outro tipo de vibração que esteja próximo. Então, considerando o limiar mínimo para eliminar, né, a possibilidade do ruído, ele procura máximos locais. Né? Ele procura um ponto onde a amplitude da FFT é maior do que o ponto anterior, porém menor do que é maior do que o ponto tanto anterior quanto posterior, né? Dessa forma, ele seleciona qual é o harmônico e qual a sua amplitude. Ele consegue determinar os dois, né? Qual a amplitude da FFT naquele ponto em específico. O Todos também calcula a envoltória, né? Que significa a alteração, né, do sinal ao longo do tempo. Esse tipo de sinal, né, o sinal da envoltória é muito utilizado na análise de defeitos em rolamento, né, que no caso foi o motivo principal, né, de se criar o Todos, foi a análise de um acelerômetro junto a um motor de indução. Ele não faz só isso, mas foi criado com este intuito. Então foi adicionado a ele a capacidade de fazer a leitura de um possível defeito em um rolamento. Essa é a interface completa do Todos. Ela está meio cortada, mas a imagem consegue exibir tudo ao mesmo tempo. Né? Ela está meio cortada porque por se tratar de uma interface ligeiramente grande para a tela do meu computador, eu não consegui fazer um recorte mais preciso, mas ela inclui basicamente tudo, né? Que é seleção do arquivo, a taxa de amostragem, as caixas de seleção e os 4 gráficos que o Todos trabalha neste momento. Bem, o Todos se mostrou uma ferramenta poderosa para fazer análise de sinal de acelerômetro. Ele conseguiu entregar tudo aquilo que a gente esperava, versatilidade, simplicidade, é muito simples de atualizar. E o Streamlit se demonstrou uma ferramenta acertada, né? A biblioteca certa para a função. Além de ser muito simples de trabalhar, ela exige um conhecimento, digamos assim, superficial para fazer a alteração. Claro que ela tem suas características mais complexas, né? Mas não é as características mais simples, né? As funcionalidades mais simples, elas não exigem um grande tempo de estudo aprofundado para que um pesquisador em específico consiga alterar o Todos, né? E com isso se torna muito possível atualizações, criação de novas estruturas dentro do Todos, criação de uma
de uma nova análise, a implementação de uma inteligência artificial que faça a interpretação automática de algum dos sinais que foram gerados. Sendo assim, se tornou muito versátil, né? Um software com capacidades consideráveis para vários cenários, né, de análise, sejam eles de rolamento, seja ele de determinar qual o estado de funcionamento do sistema, se ele está com algum tipo de desbalanceamento, algum tipo de desalinhamento, né, a partir ali da análise do sinal da FFT. Então, o tudo se mostrou um software bem completo, um software muito versátil e que consegue entregar aquilo que ele foi proposto inicialmente. Essas foram as referências que eu usei, apesar de, no caso aqui, por causa do slide, da fonte e tudo mais, ficou em 4 imagens aqui. Vou passar mais devagar para constar no vídeo, caso alguém queira verificar isso depois, alguma coisa assim. Esteja procurando algo na linha aqui do trabalho. Então, vou deixar bem fácil de achar aí no vídeo. Muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos. Alguém tem algum tipo de pergunta? O Barco tem. Então, o André ligou a câmera na hora. Não, cara, pode ir. Manda bala. Eu não sei se eu perdi o valor. Eu consigo calcular o decaimento logaritmo de um deslocamento específico também? Não calcular, tipo, pegando o dado. Mas, por exemplo, numa simulação que a gente roda até, sei lá, 160 milissegundos, eu consigo interpolar até um máximo, até um tempo que eu chegue e fale, esse daqui é o deslocamento final? Usando a ferramenta. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. A partir de um sinal do acelerômetro, você quer determinar o deslocamento do corpo? É só isso? Deslocamento, aí eu teria assim, eu teria a velocidade, eu teria o dado, né? Até 160 milissegundos eu queria calcular ele para, sei lá, daqui 200 ou 250, o que for. Bem, se acelerar, assim, seria possível, mas teria que fazer algumas alterações no código que já existe, né? Mas acredito que seria possível. Caso aí você está, por exemplo, você tem uma leitura até o tempo t qualquer, e você quer determinar qual seria o deslocamento após um tempo além daquilo que você tem, correto? Exato. Aí, no caso, depende também se a aceleração vai se manter constante, né? Não constante, Então, mas previsível. Eu consigo entregar um dado de aceleração e eu consigo, com esse dado de aceleração global, atrelar essa curva a um deslocamento local. E aí eu consigo falar, esse daqui é a aceleração total de um carro, por exemplo. Mas eu quero saber o deslocamento da ponta do door ring, por exemplo. Como eu faria entregando esses valores até 160, ele calcular o decaimento logaritmo da aceleração, e aí eu, com esse decaimento logaritmo ter a valor de velocidade, eu calculo o door ring lá. Eu, assim, não tem por que eu mentir. De primeira, eu não consegui entender direito qual é o cálculo que você está querendo fazer. E, tipo, na minha cabeça... Posso entrar nessa aí? Fica à vontade. Posso entrar nessa aí? Não, é o seguinte, aí vem a questão de por que o software foi criado, qual que é a utilização dele. Esse sistema, do jeito que o Luiz fez, ele é para análise de vibração de sistemas rotativos. Tá? Então ele está fechado nisso, do jeito que ele foi construído. Mas as técnicas, os cálculos e tudo mais, é muito fácil adaptar para um outro sistema. Então, se tiver uma outra aplicação, quiser, a gente consegue modificar um pouco a estrutura como ela é feita, mas esse em si não. A gente faz um outro parecido. Entendi.
Aí entra justamente naquele caso do que, né, que um dos objetivos era o sistema ser em código aberto. Por exemplo, a gente criou inicialmente com o intuito de máquinas rotativas. A leitura de acelerômetro tem uma máquina rotativa. Mas ele consegue literalmente ler qualquer tipo de sinal de acelerômetro, qualquer tipo de sinal de aceleração. Talvez aquilo que você está buscando ele não vai te entregar porque ele não foi pensado para aquilo. Mas ele sem código aberto, você consegue fazer uma alteração ali no código, no processamento que ele está passando, para te entregar aquilo que você espera. Então, beleza. Ô, Igor, depois a gente conversa, Luiz, também, se quiser. Estou à disposição. Isso daí é tema grande, cara. Muito bom. Gosto disso. Isso daí é tema grande, inclusive de rolar grana aí alta, né? Uma pergunta aqui, é porque como eu estou com uma apresentação aberta, caso alguém queira voltar em algum slide, alguma coisa, eu não sei o seu nome. Tiago. Valeu, Thiago. Mais alguém tem alguma pergunta aí? Cara, primeiramente, né, parabenizar aí pelo trabalho. Cara, é muito legal mesmo. Eu tenho algumas perguntas, assim, acho que a primeira depois você poderia compartilhar o referencial teórico aí. É que você postou aí as referências no final do slide, só que não deu para capturar tudo, não. Tá. Isso aí. Ainda está gravando aí, depois? Ainda está gravando a tela aí? Ou já parou de gravar? Não, tá sim. Tá aqui. Então, geralmente eu passei devagar justamente porque esses vídeos vão parar lá no canal do GEA, né, no YouTube. Ainda esse é o procedimento, Igor? Isso. Então, aí, como consegue pausar lá no YouTube, eu fui passando devagar justamente para dar a chance de alguém pausar. Não, beleza, depois eu olho lá, então. Vai tranquilo. Não, também o Luiz vai compartilhar a apresentação também. Se quiser só dar um toque aí que a gente passa. Tranquilo. A primeira pergunta é: o sensor que vocês estão usando é um acerômetro mesmo, né? O piezoelétrico é um acerômetro mesmo. Isso. A sensibilidade dele é de quê? De 100 mV por G? Normal? É o tradicional mesmo, né? Isso, tradicional. Não, beleza. Outra pergunta. Vocês conseguem, pelo que eu entendi, você imputa ali um input shape ali dentro um vetor ali, né? E aí ele calcula as frequências, né? Na verdade, vocês conseguem... Aí o cara tem que fazer a análise manual ainda, né? No caso... Ele vai gerar só ali os espectros e tal? Então, do jeito que ele está hoje, né, até onde a gente desenvolveu ele, a análise ainda é visual, né, uma análise manual. Entendi. Mas eu mesmo, né, já tenho outro... Semana passada eu apresentei, né, já tenho um trabalho de inteligência artificial detectando falhas mecânicas, né, a partir de uma base de dados. Nesse caso em específico, a gente não fez a integração, mas é possível. É só ter um modelo de inteligência artificial treinado, um modelo que você quiser, que ela faz a análise automática. O Streamlit, ele é bastante interessante justamente por isso. Ele é muito versátil, você consegue adicionar 1 milhão de coisas diferentes. As estruturas que eu trabalhei aqui são estruturas simples dentro da biblioteca, mas existem outras estruturas bem mais complexas, bem mais sofisticadas, que conseguem... como é que fala? Devolver resultados diferentes. Se você colocar uma inteligência artificial ali no sistema, né, uma inteligência já treinada, ela consegue fazer toda a leitura do sinal inteiro e devolver em tela. Olha, esse corpo está desbalanceado, esse corpo está desalinhado, entendeu? Isso só não foi feito ainda,
porque a bancada atrasou. Ah, é. Mas será feito, vai integrar tudo aí. Oh, legal, cara. Massa demais. Muito legal mesmo. Aí, basicamente, dessas perguntas... eu fiquei com dúvida se realmente na transformada é de Laplace ou de Fourier? É Laplace mesmo, né? Não, é porque existem duas no estudo. Sim. A transformada. A Laplace e Fourier. E na envoltória, na FFT é a de Laplace e cortou, cara. E agora até eu me confundi qualquer qual. É porque a envoltória usa um tipo de transformado e a FFT transforma em outro. No caso, a da FFT é de Fourier. Aquele gráficozinho com picos, né? Ele é a transformada de Fourier, e a envoltória, utiliza da transformada de... Não é Laplace, é outro nome. Hilbert. Isso, Hilbert. Hilbert. É que você confundiu a apresentação, você falou o contrário, mas é isso aí. Eu falei o contrário? Vocês me desculpem aí. Tá tudo certo. Tranquilo. 1 bilhão de transformado aí, eu acabei me confundindo. Legal, cara. Legal. Cara, daria para estender aqui, mas vamos... Fica à vontade. Eu não tenho nada para fazer. Se quiser estender, estou à disposição. Cara, legal. Assim, daqui existem duas possibilidades. Eu vou levantar e buscar um copo d'água, eu vou dormir de novo. Não, pô, não dormir não. Então tá, eu entendi. Na verdade, quais outros tipos também de janelamento que vocês usarem? Henning, Flattop, Kaiser, exponencial. Eu vou usar uma cola. Parece que fala que tem 7, né? Então deve ter todas essas aí. Bem completo, cara. Eu vou usar uma cola aqui, porque eu não decorei o nome de todos eles, não. O Luiz usou os que eu nem conheci, não tinha falar. Deve ser Kaiser, Flattop, exponencial. O Kaiser tem. O Kaiser tem. Quer ver? Tá em algum lugar aqui do artigo. Aqui. Esse é o artigo final que saiu. No caso... Será publicado nos dias. Lá tem Hamming, Han, Blackman, o retangular, o Kaiser e o Tuque. Tá. Bacana. Normalmente eu uso mais... esses outros mais casos bem específicos, mas geralmente a gente usa Hamming mesmo, para análise espectral. No caso eu falei 7, mas são 6, eu me confundi. São só 6. Retangular também, Kaiser. Mas bem específico, cara. Para casos bem específicos. Eu acho muito legal esse modelo do Luiz. É uma coisa bem didática. Sim. Isso em sala de aula foi maravilhoso, cara. Pois é, cara, muito legal. Assim, quando eu comecei a trabalhar com o Igor nesse projeto, eu não entendi, era absolutamente nada. O Igor falava, para mim, ele estava falando em grego. Não entendi o que era janelamento, não entendi o que estava fazendo com o FFT. Só aceitar. Igual o Igor falou, eu nem sabia o que era FFT e eu fiz meu TCC usando FFT. Pois é, cara. Aí, tipo assim, ele aumenta, mas assim, o meu TCC eu passei porque eles foram gente fina comigo, gente fina. Nada. Tinha um mérito ali, mas depois eu fui perceber que muito do que eu estava fazendo não tinha ideia de por que aquilo era daquele jeito, só vi que funcionou e segui em frente. Bacana. Eu vi ali que software também, ele calcula as harmônicos, né? Você consegue também ver bandas laterais, essas... Nesse momento ele não foi programado para isso, mas com algum tipo de lógica de programação ele faz. Consegue. Não é difícil de fazer não é difícil de mudar não. Não é. É porque eu vi que tinha harmônica ali, tem interharmônica, tem dos outros. Mas legal. Igual eu falei, tudo é uma questão do que a gente fez em código aberto, porque pelo que o Igor me contou, ele já teve acesso a um código, a uma interface parecida, só que ela foi feita em um código que é pago. Então ele não conseguia alterar, ele não conseguia compartilhar esse código, que as pessoas não conseguiam executá-lo, tipo, sei lá, como é que chama a linguagem de programação do MATLAB? Não, é do MATLAB mesmo. É uma fusão do C, C++, uma coisa bem... Então, aí o negócio é travado.
pela ideia era utilização global, né? Global, assim, qualquer pessoa que tivesse acesso pudesse usar, pudesse alterar, algum outro tipo de pesquisa que fosse feito, né? Tinha que ser em código aberto justamente para conseguir alterar alguma coisa, adicionar alguma coisa, retirar alguma coisa e ficar a cargo do usuário de saber o que ele precisa. Eu nem sei se esse trabalho aqui ainda, cara, que eu fiz no GitLab. Que eu fiz interface também. Procurando aí, Igor? Tô olhando aqui, mas eu não vou achar agora, não. Se eu achar, eu mando no GE. Tem tempo. Como é que eu achei? Achou. Quer compartilhar aí? Eu paro de compartilhar a tela. Aqui. Não, eu mando aqui no GE, aqui, se eu quero tu manda. Beleza. Tranquilo. Mas alguém tem alguma pergunta aí? Vou perguntar de novo. À vontade. Pô, cara, não, é só que é curiosidade, né? Você, vi que a taxa de montagem ali é 1.000, né? É porque, assim, os slides, eles foram feitos com... Cortou, cara. Né? No caso aqui, ó, neste sinal aqui, a amostragem é 1.000. É 1.000. É 1.000. Aí nesse aqui, ó, são 8.192. Nem sei porque que eu consegui decorar isso. Eu acho que passei tantas horas aprimorando isso aqui que eu acabei decorando qual é que era o valor que usava. Mas é 8.192 de a taxa de atualização desse sinal aqui. Entendi. Bacana. Não, é basicamente isso, cara, as minhas dúvidas. Tranquilo. Muito bom. Parabéns aí pelo trabalho, cara. Legal demais. Muito obrigado. Eu fico doidão vendo esses negócios aí, eu gosto pra caralho. O Igor também me apresentou esse mundo aí. E lá vai eu. Já foram 2, vamos ver até quantos mais vai para frente. Quantos artigos, quantos trabalhos, mais. Faz na vida. Assim, o próximo eu tô com medo dele, viu? O próximo aí eu não tenho ideia como é que vai sair, não, como é que faz, mas tô me virando aqui, tô apanhando do código de programação aí, mas tudo certo. Segunda-feira eu converso com você. Você também ficou com medo disso aí e saiu de artigo. É verdade, tem esse ponto mesmo. É assim mesmo, cara. Então tá, gente. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Dúvidas, sugestões, xingamentos? Então é isso. Agora é só ajeitar a nossa reunião essa semana aí. É isso aí. Ó, bom fim de semana de vocês. Muito obrigado pela apresentação, Luiz, por estar presente com todo mundo que veio. E é isso. E semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Bom sábado aí, boa semana. Valeu, galera. Bom sábado para vocês aí. Boa semana. Valeu. Mouse do caralho.